A aula de hoje é bem simples, é o futuro utilizando o auxiliar will. Então, como que a gente faz isso? Para formar o futuro usando o auxiliar will é muito simples, basta colocá-lo antes do verbo para que ele tenha ideia de tempo futuro. Vamos ver como que isso vai acontecer. Nós temos aqui uma frase. BTS will release a new song soon. Então, BTS vai lançar uma música logo ou cedo. Tipo rápido, né? Eles estão prestes a lançar uma música. Então, quando a gente coloca o will, presta atenção, aqui tá o sujeito. O will é BTS, que é uma banda, né? Sul-coreana, boy band. Aí nós temos o auxiliar will. O verbo tá aqui destacado. Release significa lançar. Então, quando eu coloco o will antes de um verbo, significa que esse verbo está com ideia de futuro. Então, quando eu digo BTS will release a new song soon, BTS vai lançar ou lançará uma música nova, né? Então, tá com ideia de futuro. Como que eu sei no inglês que tá no futuro aqui? Por causa desse will antes do verbo. Coloca a ideia de futuro. Outro exemplo aqui. I will do my homework later. Eu vou fazer meu trabalho de casa, minha tarefa de casa mais tarde. Ou eu farei a minha tarefa de casa mais tarde. Nesse caso, o verbo do veio seguido de will. Então, se eu coloco will antes de um verbo, esse verbo vai para o futuro. Will do, farei ou vou fazer. Outro exemplo aqui, ó. Carl will stay at home this weekend. Carl vai estar em casa, vai ficar em casa este fim de semana. Ou então, Carl ficará em casa este fim de semana. O verbo stay, que é ficar, ele está seguido aqui de will, né? Se eu coloquei will antes desse verbo, significa que esse verbo foi para o futuro. Então, é basicamente isso. Basta colocar will antes do verbo, esse verbo vai ter ideia de futuro. Agora, vamos ver como é a forma abreviada dele. Nós temos a forma abreviada. O que é a forma abreviada? É você colocar apenas os pronomes. Aí na frente do pronome coloca um apóstrofo, que é essa vírgulazinha em cima, e os dois L's no final. Se vocês virem alguma frase, algum pronome que tenha um apóstrofo e dois L's, significa que aí é a forma abreviada dele. Então nós temos aqui, ó, I will fica I'll, you will, you, he will, he'll, she will, she'll, it will, it'll, we will, will, they will, they'll. Então, basta colocar essa forma abreviada, é a mesma coisa da forma normal, né? Então, vamos aqui agora ver um exemplo. Por exemplo, I will go with you. Eu irei com você, ou eu vou com você. O verbo go, aqui está seguido de will, então colocou esse verbo no futuro. I will go, eu vou, ou eu irei com você. A forma abreviada dele, eu posso trocar esse I will por I'll go with you, eu irei com você. Então, esse apóstrofo com dois L vai significar que aqui é o will, que ele está contraído, né? Ele se juntou com o pronome, mas é a mesma ideia de futuro. Agora vamos ver como é que faz a forma negativa. A forma negativa é muito simples. Para negar que algo vai acontecer no futuro, apenas colocamos o not na frente do auxiliar will, ou então a forma abreviada dele, que é o won't. Por exemplo, will not, ele pode ser abreviado por won't. Vamos ver aqui como que ele acontece na prática. Usando aquele mesmo exemplo, agora colocando na negativa, fica assim, ó, BTS will not release a new song soon. BTS não vai lançar uma música nova. Aqui nós estamos negando no futuro. Como é que eu sei que está negando no futuro? Porque tem o will, que indica futuro, e temos o not, que indica negar. Então, eu estou negando que isso vai acontecer no futuro, né? Então, BTS will not release a new song soon. Ou eu posso transformar esse will not na forma abreviada dele. BTS won't release a new song soon. BTS não vai lançar uma música logo. Então, aqui nós temos won't, é a mesma coisa de will not. Ele vai indicar negativo no futuro. Nós temos outro exemplo aqui. Nós temos outro exemplo aqui no futuro. I will not do my homework later. Eu não farei meu trabalho mais tarde, né? Meu trabalho de casa. Ou então a forma abreviada de will not. I won't do my homework later. A forma interrogativa ela é muito simples, é só você trocar o will com o sujeito, né? O will vem antes do sujeito. Por exemplo, a mesma frase do BTS vai ficar BTS will release, aqui tá na afirmativa, né? O primeiro. BTS will release a new song soon.
Então aqui tá normal, nós temos o sujeito, o will antes do verbo para indicar futuro, etc. Agora nós temos aqui essa fórmula no futuro, mas fazendo uma pergunta, né? Então o que, que a gente faz? Troca o will pelo sujeito. O will vai vir antes do sujeito. Nessa frase eu estou falando de quem? Do BTS. Então BTS é o sujeito. Então, para que fique uma pergunta, eu troquei. O will veio antes do sujeito. Então fica assim, ó. Will BTS release a new song soon? BTS vai lançar uma música em breve, ou logo. Então, o que que acontece? Para fazer a forma interrogativa, é só você trocar. O will vai vir antes do sujeito. Aí o verbo ele vai ter a ideia de futuro. Por quê? Porque eu sei que tem o will aqui. Aí outro exemplo. Carl will buy books. Carl vai comprar. O verbo buy é comprar. Carl vai comprar ou comprará livros. Agora, se eu quero perguntar, o Carl vai comprar livros, né? Eu quero saber se ele vai fazer isso no futuro. Então, eu pergunto assim, ó. Will Carl buy books? Então é muito simples. Então, bye bye for now. Espero que vocês tenham aprendido. Até mais.